Estamos juntos nesse momento para mais uma construção e uma oportunidade de crescermos aqui aprendendo um pouco da história, a história judaica, a história dos hebreus, a história que construiu um pano de fundo para a nossa compreensão de alguns fatos que regeram não só o período veterotestamentário, mas também o período interbíblico dos 400 anos de silêncio, entrando aí no período neotestamentário. E hoje nós iremos falar sobre Aristóbulo, tá? Aristóbulo, que é obrigado, inclusive, a se retirar para a fortaleza de Jerusalém, né? E o rei Áritas, tá? Aí vem cercá-lo e ocorre a impiedade de alguns judeus que apedrejam Aônias, um homem justo, e o castigo que esses judeus vão receber pela prática desse crime. Então é essa a nossa temática e o assunto que iremos discorrer hoje. Agora eu quero te pedir, antes de entrar nesse conteúdo, que você venha se inscrever aqui no nosso espaço, tá? Que venha sempre dar a sua oportunização de um like e compartilhar e divulgar o nosso conteúdo. O rei Áritas, certo? Ele foi levado pelas promessas de Hírcano e ele vai atacar Aristóbulo com um exército de 50 mil homens e vai dar um combate e vai vencer a toda esta circunstância de guerra que é travada, certo? Então vários judeus vão se passar imediatamente para o lado de Hírcano, tá? E Aristóbulo, vendo-se abandonado desse modo, dessa circunstância, ele vai fugir para o templo em Jerusalém. Já Áridas vai sitiá-lo como todo o seu exército fortalecido, ainda até pelo povo que havia o abraçado e partido de Hírcano, né? Então somente os sacerdotes eles ficaram fiéis a Aristóbulo, e essa festa, tá, dos pães asmos, a qual nós vamos denominar e é denominada de Páscoa, tá? Ela estava próxima e os mais ilustres dos judeus, inclusive, deixaram o país a fim de migrarem ou fugirem para o Egito. Tá? Surgia aí uma diáspora para o Egito. E aí Onias, que era um homem justo, um homem que tinha um apreço social, um homem que era, podemos dizer assim, querido por Deus, tá? O qual havia obtido inclusive chuva durante uma grande época e período de carestia, de seca, tá? Ele vendo aquela guerra civil ocorrer, ele foi se esconder, mas ele foi achado e o levaram para o campo. E vendo aquela guerra civil se discorrendo, certo? Os judeus vão encontrar o esconderijo de Onias, levar ele para o campo, tá? E os judeus rogaram-lhe que, tendo ele outrora debelado a carestia com as suas orações, ele fizesse agora imprecações contra Aristóbulo e os de seu partido, para que, né, Aristóbulo viesse a ser derrotado. Então, muito tempo ele resistiu, certo, a não fazer essas imprecações, mas por fim o povo obrigou ele a orar. E ele vai se dirigir a Deus e assim vai falar na presença de todos, tá? Grande Deus, que sois soberano, monarca do universo, sendo que todos os que estão aqui são o vosso povo e que estão sitiados, os
havia ele pronunciado, vós sacerdotes, rogo-vos que não escuteis as orações nem de um nem de outros. Mal havia ele pronunciado tais palavras, alguns judeus celerados e maus cobriram-no de pedradas. Então ele foi apedrejado sem antes até ter terminado a sua oração. Tá? Porque eles discordaram de alguns pedidos ou da forma como ele dirige a oração, da construção, né? da sua oração, e ele pronunciando, e por ele, vamos assim, alguns judeus não concordarem, ele é morto, apedrejado. E Deus então não adia muito a sua vingança por esse crime que esses judeus cometem contra esse homem justo e que era querido de Deus. Tá? Então o dia da Páscoa vai chegar. E quando o dia da Páscoa chegou, nesse dia, que era acostumado oferecer-se um grande número de sacrifícios, Aristóbulo e os seus sacerdotes que estavam, vamos dizer, com ele, não tinham vítimas. E rogaram então aos judeus que estavam com os sitiantes, né, que as fornecesse, pois o animal, e as exigiram de forma até adiantada. Certo? Então Aristóbulo e os sacerdotes aceitaram descer com uma corda pela muralha e a importância exigida para que pudesse ser repassado essas vítimas, esses cordeiros para serem expiados. Tá? Mas esses perversos, depois de receber o dinheiro, não entregam os animais e, não se contentando em faltar a palavra aos homens, eles tentaram pela impiedade, que foi arrebatar ao próprio Deus as honras que lhes são devidas. E os sacerdotes, vendo-se assim enganados, rogaram a Deus que as castigasse todo aquele contingente de judeus. E a sua oração, no caso, a oração dos sacerdotes de Aristóbulo, foi ouvida naquele mesmo instante. E ele enviou por toda aquela região, então, um vento impetuoso que destruiu todos os frutos da terra, de modo que uma medida de trigo veio a tornar-se um valor para ser adquirida de 11 dracmas. Veio então uma assolação de tal forma sobre o campo e sobre a sua produção, que veio resultar numa carência econômica de todos os valores que você possa compreender, empreendidos nos frutos do campo, por eles estarem em escassez, e a miséria sobrevir então de uma forma aplacativa sobre aqueles judeus e sobre toda sua geração, devido a esses crimes que praticaram não só contra Onias, mas também contra os, vamos dizer assim, soldados enviados de Aristóbulo, e também até contra a própria lei de Deus, não é? Tendo eles tomado a posição sacerdotal, certo? E fazendo as honrarias de sacerdote, para até vir a causar esse desconforto e ultrajar e ferir, não é? Vamos dizer assim, moralmente, os sacerdotes de Aristóbulo. E com isso também nós vamos ver
que nesse mesmo tempo Popeu, tá? Ele está empenhado na guerra de Armênia contra Tígrano, tá? E ele vai mandar Escauro para a Síria, certo? Então, quando este chega a Damasco, um pouco antes havia sido capturado por Metelo e por Lólio, e ele resolve entrar na Judéia. Então, estando a caminho, ele vai encontrar alguns embaixadores que vinham a ele, tanto da parte de Aristóbulo, ao mesmo tempo, 400 talentos. E aí Escauro preferiu Aristóbulo, porque este, além de rico e liberal, ele era moderado em suas aspirações, ao passo que não lhe passaria que Hírcano, sendo pobre e avaro, certo, pudesse cumprir o que prometia. Embora o que este desejasse fosse mais fácil do que o Aristóbulo pedia, isso até porque era incomparavelmente mais difícil tomar uma praça forte, bem defendida, que expulsar os que a sitiavam, que eram, nesse caso, fugitivos e até napateenses pouco interessados nesse contexto de guerra. Então, essas razões se tornaram uma oportunização, tá, para se aceitar a soma que Aristóbulo lhes oferecia e obrigar-os a levantar o cerco para cumprir a promessa, e também pedir até a Áritas, no caso, que se retirasse, dizendo-lhe que se não o fizesse, eles iria ser declarado como inimigo do povo romano, e Escauro depois vai voltar a Damasco, e Aristóbulo vai se reunir com um grande exército e vai dar combate a Hírcano e a Áritas, e até num lugar que vai ser chamado de Babiron, e vai vencer, matando 7.000 homens, dentro os quais Cefale é irmão de Antípatro. Então, nós vamos ver que esse contexto dessa guerra ocorre dentro do período interbíblico, ali para 177 a.C., e vai preparando toda essa estrutura de domínio do Império Romano e também de confrontos e conflitos dessa transição entre judeus e gregos e romanos, certo? Judeus, gregos e romanos. Obrigado a todos, essa era a nossa exposição sobre esses confrontos aqui no seu espaço de desenvolvimento e crescimento.